muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta manhã, trazendo um bate-papo super gostoso com uma comunicadora aqui da Vibe Mundial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio ela, que está com a gente semanalmente, Carla Meneguinha, bem-vinda! Obrigada, minha flor. Coisa Obrigada, boa. Gratidão por estar aqui novamente com você. Muito É bom. sempre uma grande alegria poder compartilhar, um pouquinho. Sempre. Adoro estar nesse lugar. Maravilhoso. A Carla já esteve Gratidão. comigo no Mundial e Você do horário da tarde. Verdade. Aí ela já está aqui na rádio há um tempinho, ela deu uma saidinha, agora ela voltou. E agora está na hora da gente conhecê-la melhor nesse programa mais longo, vamos Ai, que dizer delícia. Uma assim. hora, né? Ai, que delícia. Gente, não dá corda, não dá, Né? Samira, não dá corda. Não dá corda, mas é bom. A gente estava aqui tricotando no intervalo, antes de entrar no intervalo, não. Antes de entrar no ar e o papo já estava fluindo. Eu já fiquei imaginando o que pode rolar nesse programa. Ai, que delícia. Né? Também, bora. Ah, coisa boa. Entrega. Deixa eu apresentar a Carla Meneguin para vocês. Ela é astróloga, nossa comunicadora. Programa Em Busca de Mim. quando? Quartas-feiras, às 12h30, pessoal. Toda quarta-feira, 12h30, aqui na Vibe Mundial. A Carla tá assim, eu posso dizer que 99,9% ela tá ao vivo. Eu gosto. Não é? Eu gosto. tiro esse 0,01%, porque a gente sabe que Tem imprevistos. pode rolar um imprevisto, tem um feriado e a gente acaba Verdade. se colocando. Apesar que o povo adora vir fazer programa ao vivo no feriado. Ah, é? É muito Eu bom. quero Mas vir não acho que também. não tem feriado de quarta-feira esse ano, Não, hein? acho que não, Acho né? que não, Não tá lembro. livre. Tá. Tá Mas eu livre. estarei aqui ao vivo, sempre que eu puder. Muito bem. Ela é astróloga e ela trabalha também com terapias Sim, integrativas. Isso. O que veio primeiro, as terapias ou a astrologia? De base, astrologia. Ah. Astrologia, numerologia, ali veio primeiro. Depois eu fui para as terapias, fui trabalhar um pouquinho em campo. Hoje eu só trabalho com astrologia, porém eu utilizo toda essa base terapêutica, né? Das constelações, visão sistêmica, a visão quântica, a metafísica, que é fundamental. Então hoje eu uso Principalmente. tudo. Hoje a leitura é bem profunda, ela tem bastante com uma linguagem do corpo, a gente faz a linguagem do corpo, linguagem dos setores ali astrológicos, a gente vai buscar ali onde estão os traumas, os complexos, para poder trazer consciência. Que legal isso, né? Eu gosto. Mas você vem de outra carreira? Sim. Conta um pouquinho da Carla pra gente. Bora. Pra gente conhecer da onde veio a Carla, qual que foi a primeira opção de carreira dela. Com Como que certeza. você chegou aqui na Vibe Mundial. Bora, então vamos lá. Eu comecei como educação física, tá? Ah, Então, é? fui lá, fiz faculdade de educação física, não formei. Aí tive aí uns intervalos aí que eu precisei, né? Virei mamãe, me tornei mamãe, casei, fui ter um outro olhar. Depois eu me formei em química, né? Porque os meus pais têm uma indústria, né? E trabalham com restaurações de peça, com essa parte química. E aí eu falei, bom, acho que vou fazer alguma coisa ali pela família. Fui trabalhar pela família. Aí eu me formei, atuei durante 21 anos lá. Olha. Eu não só administrava, como até hoje eu fico na parte dos processos, né? Processos químicos. Todos os processos químicos, os tratamentos, o efluentes. Então, hoje ainda continuo dando esse olhar, essa assessoria. Mas não fico mais em campo lá como eu ficava antigamente. Até que, com os 33, 34 aninhos, eu fui buscar a minha vocação. O bom de trabalhar com os papais é isso, né? Eu Sim. podia dar meus pulinhos, eu podia estudar, né? Meu filho já estava mais mocinho. E aí que eu comecei esse universo das terapias. Aí eu fui estudar reiki, numerologia, astrologia, eu já amava. Eu já tinha uma base legal. Porém, eu fui fazer mesmo o estudo, né? Estudei a física quântica, a alquimia. Aí eu fui estudar um monte de coisa, constelação, né? Mas Sou você já era uma apaixonada. curiosa. Sempre. Curiosa e sempre vivi nesse universo mais espiritual, mais terapêutico, mais filosófico, sempre, Ai, sempre. que legal, né? Né? Depois eu só fui colocar na prática, né? Eu tinha que estudar, tem que validar, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de propriedade ali do que a gente apenas gosta, de sair um pouquinho do nosso hobby e ir para a área mais profissional. E com isso, você acredita que todo esse processo pessoal Sim. colabora com você hoje também com a astrologia? Totalmente. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar ali com os meus pais, eu era muito menina, tinha 18 anos, né? Então, 18 para 19 aninhos. O que aconteceu? Lá eu comecei a trabalhar com o público, com as pessoas, eu tinha uma liberdade. Meu pai sempre me, olha, essa é minha filha, ela hoje vai começar a administrar aqui a empresa por mim. Eu também estava nesse lugar do financeiro, do RH. Foi aprender tudo, Fui né? aprender tudo. Eu fui aprender a empresa de fato como começa. Eu e meu pai, chegou um momento lá da empresa que só era eu e ele, não era
nem ele e eu, né? Aham. Eu atropelei ali a hierarquia. Aham. Mas foi maravilhoso, aprendi bastante. Então, tudo lá foi muito bom, porque lá eu aprendi a trabalhar o meu social. Lá eu entendi também que eu não podia esperar de ninguém, de nenhum funcionário. Eu tinha que ir lá e fazer, porque eu estava ali também de exemplo, né? Meus pais eram meu exemplo e eu, né, tinha que ser exemplo dos que estavam atrás de mim. E fomos, e aí começou. Que legal! Né? Aí eu trouxe esse meu lado também, mais da área humana, é que eu gosto de me relacionar com pessoas, que tem esse tato, esse, né, esse feeling. Isso de uma virginiana. Virginiana mesmo. Virginiana é a raiz. Raiz. Eu tenho um virgem forte no né? mapa. Mas o virginiano, ele é um ser tão sociável? Sim, em geral eles são. Nós somos regidos pelo Mercúrio, né? O problema é que, às vezes, tem alguns virginianos que se prendem um pouquinho no processo lá de ser muito crítico, ser muito ranzinza, tá com o sistema nervoso abalado. Por quê? Porque o Mercúrio, o planeta Mercúrio, cada um dos planetinhas, cada um dos signos tem a regência de um planeta. E cada planetinha rege uma área do corpo. E o Mercúrio rege o sistema nervoso central. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, ficam muito estressadas, irritadiças, ficam olhando sempre os pormenores. Então, em vez de olhar o geral, o servir, fica olhando o quê? Onde ele está vendo as críticas, onde ele pode ser melhor, onde o outro está errando. E aí se torna aquele virginiano mais ranzinza, mais chatinho, mais sistemático. Mas nós não somos só o Sol. Nós temos o Sol, que é a nossa racional. Nós temos a Lua, que é o emocional. Como eu lido emocionalmente com as situações ali do dia a dia. Sim. Temos o ascendente, é como eu me mostro. Eu de ascendente sou peixes, então já quebra, né? Quebra bem, né? Quebra bem, bastante. Apesar de ser o oposto complementar de virgem, o peixes, ele é mais social, ele é mais simpático, extremamente empata, que não é o virgem, já não é tanto. Mas ele, quando se trabalha, quando ele está no equilíbrio entre peixes e virgem, ele consegue ter um social bem equilibrado. E saber tudo isso faz com que o processo do autoconhecimento aconteça. Exatamente, com certeza. Aí a gente começa a se colocar, saber o meu lugar, saber que eu sou diferente daquela pessoa e que aquela pessoa está agindo assim. Por quê? Porque são as características dela. É o natural, ela se sente mais protegida, às vezes, naquele lugar, né? E ajuda bastante, né? Muito, né? E quanto mais a gente conhece também dos signos, melhor a gente se relaciona com as pessoas. Não julga. Quanto mais eu me entendo quem é aquela pessoa, eu não vou julgar. Estou falando, igual, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Sensibilidade não quer dizer com fraqueza. Eu sou muito sensível, mas eu sou extremamente forte. O que eu tiver que fazer, eu vou chorando, mas vou. Né? Não, tem gente que às vezes é muito sensível, mas às vezes não tem a força de ir. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas às vezes, quando você está conversando com alguém que não tem essa sensibilidade, mas também tem essa mesma força, você consegue compreender. Eu, talvez, vou sentir de uma maneira mais emotiva, com maior sensibilidade, com maior empatia. Eu já sei o arquétipo daquela outra pessoa, eu já sei que ela vai reagir de forma mais fria, não vai querer se envolver tanto, mas eu sei que por dentro ela tá ali num processo louco acontecendo. Faz com que eu respeite também o outro, né? Isso que é legal. É importante isso, né? Fundamental. Nossa, é a base de tudo. A base do teu trabalho, então, está na astrologia, mas qual é o diferencial? O diferencial, bom, se eu posso dizer que eu tenho um diferencial, é que eu gosto de olhar as fases da criança. Eu gosto de trazer como foi, eu gosto de falar para as pessoas quem são elas, mas através do quê? Do papai, da mamãe, do que ela teve ali dentro de casa. Eu gosto de mostrar para ela que houve desafios, né? Eu até tenho um livro que eu também ajudei a escrever, Cure-se, que eu trago ali que da gestação até os 15 anos, né, até os 14 anos e meio, é onde a gente está recebendo o nosso karma. Lembrando, né, a palavra karma vem do sânscrito, que quer dizer ação. É ali que eu recebo o compromisso que eu assumi nesta vida. Que a gente assume o compromisso ali com o papel lunar, tá? São com as nossas emoções. É como eu vou lidar emocionalmente com as questões que eu vim viver, tá? Porque o sol é o racional, é o masculino, é o poder da vida ali, né? Então, a lua já é a nossa alma, é o que a gente veio fazer nesta vida. O sol é a experiência de todas as vidas. Para quem acredita em vidas passadas, é essa experiência. A lua não, é a experiência atual. Então, olha que legal. Então, eu já entendo que a gente precisa olhar aqui. Eu até escutei recentemente, né, no Instagram, eu até anotei a frasezinha, né? Que a gente toma consciência que na segunda da fase da vida, que é dos 28 ali até os 56, é a fase que a gente descobre que tem que curar
a primeira fase da vida. Ou seja, a gente vai começar a viver com 56, né? Se tiver curado do 0 aos 28 anos. Então, por quê? Porque todas as nossas questões que a gente vive hoje, seja você que tem acima de 15 aninhos, pode ter 40, 50, 80, se você passa por ciclos repetitivos, se você tem alguma questão no físico, alguma doença, se você tem um problema com relacionamentos, com dinheiro, não tem algum problema ali pessoal com alguma pessoa, isso tudo começou na fase da infância. Isso é muito importante a gente entender. Então, aí está o meu diferencial. É neste lugar que eu vou acessar para mostrar para a pessoa que enquanto ela não curar... Porque, olha, não tem uma passagem ali de Jesus que ele fala que até a 3ª e 4ª geração pagarão pelos erros dos pais? Né? Na Igreja Católica, a gente fala de maldição de família, essas coisas. Na verdade, o que os papais não conseguiram processar, resolver pelos antepassados deles, nós viemos para fazer por eles. Olha que lindo! Porque o papai e a mamãe somos nós. 50% aqui da minha célula, do meu lado masculino, é do meu pai e 50% é da minha mãe. E a genética já, né, explica isso, né? Ela fala que nós somos eles, literalmente. Por isso que vem as bagagens das doenças. As doenças, para mim... Né? No meu ponto de vista, são todas psicossomáticas, né? Tem uma metafísica aí. Lógico que se na família a gente já tem aquela hierarquia da pressão alta, da insulina, como é que é? Diabetes, ou qualquer outra questão ali de doença, o que a gente precisa entender? Você herda a memória, mas se você vai deixar ela se desenvolver em você, aí é com você. Se você não conseguir fazer nada diferente que eles fizeram, aí a gente vai honrar literalmente nas doenças. O mapa, ele mostra isso? Mostra. A partir do mapa, você consegue diagnosticar essa fase da infância de cada pessoa e, inclusive, quais órgãos ela tem que prestar mais atenção, não deixar as doenças virem à tona. E essa relação pai e mãe? Sim, perfeito. Dá para ver tudo isso. De que forma? Na própria leitura mesmo, né? Com os planetas ali no mapa astrológico, a mandala astrológica, ela é composta de 12 signos. Então, todos nós trazemos os 12 signos dos zodíacos. Lógico que alguns mais fortes, Sol, a Lua, Ascendente, mas nós temos todos os planetas ali. E aí, o mapa astrológico também são divididos em 6 setores astrológicos, que é dividido em 12 polaridades, entre luz e sombra. Então, são 12 setores divididos em 6 eixos, né? Quando a gente entende que houve um trauma, e suponhamos, eu até falei no programa de ontem, né? Quem quiser assistir, sobre prosperidade. Esquece, se você viveu um trauma, né, que envolveu a prosperidade e escassez na fase da infância com o papai ou com a mamãe, você vai projetar isso na sua vida. E o medo vai ser... É como se eu vou ganhar dinheiro, mas eu sempre tenho aquele medo que alguma coisa vai acontecer. A memória fica registrada? A memória ficou registrada. E essa memória que a gente tem que se desvencilhar. Como que a gente se desvencilha? É fácil? Essa é o mais difícil. Porque vai depender muito do seu esforço, vai depender primeiro de você ganhar consciência, de você realmente conseguir fazer as curas, porque você não está fazendo a cura por você. Às vezes, a falência ali que o papai viveu na fase da infância, a mamãe, envolveu o papai e a mamãe. Só que essas memórias deles estão vibrando em você, porque as mesmas células que estão nele estão em você. Mesmo eu não sabendo. Mesmo eu não sabendo. Eu não passei pela situação, eu não conheço, de repente eu não ouvi ou ouvi algo muito superficialmente. Mas você herdou da mamãe, né? Se você tinha até 7 anos e meio, você herdou da mamãe. E dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, você herdou do papai. Tudo que eles estavam acontecendo, eu acho lindo. Os casais virarem e falar assim, eu falo casais falarem porque meu filho já é grande, né? Mas eu gostaria de ter só essa maturidade quando meu filho era pequeno, mas está tudo certo como está, né? Que que lindo, a gente não briga na frente dos filhos, isso é maravilhoso. Acho que não precisa mesmo, acho que eles têm que ter essa observação, essa conduta, né, papais? Porém, a gente não pode omitir para os filhos o que a gente está vivendo. Nós precisamos explicar para as crianças as emoções. Mamãe está triste? Tem que ir lá falar para a criança. A criança não está vendo, então a mamãe olha para a criança e está rindo, está sempre feliz. Só que ali por trás ela está chorando, ela está brigando com o mundo inteiro. Só que ela não quer passar uma realidade, ou seja, ela não quer frustrar aquela criança. Só que aquela criança está recebendo toda a vibração da própria energia que ela está vivendo. Porque as células que ela tem... Tá vibrando. Tá em outro corpo, mas é a mesma. É a mesma.
Como que acontece a ressonância dos planetas com a gente? Porque os metais, os materiais que são constituídos planetas, tem no nosso corpo físico. E é o mesmo que acontece com pai e mãe. Exato. Ferro, a gente estava conversando um pouquinho sobre ferro. Ferro é uma energia que tem muito forte no planeta Marte. Em outros planetas também tem, mas no Marte tem muita abundância. E o Marte aqui, para nós, é falar da nossa atitude de agir, de tomar decisão. Então, assim, eu entendo, eu escolho, eu tenho que agir, né? Ele fala da nossa capacidade de se jogar para o mundo, coragem, audácia, né? Ele é o disruptivo ali. Quando eu tenho baixa de ferro, quando eu tenho alguma questão emocional, eu começo a perder. Meu organismo não processa esse ferro. Quando está acontecendo algum movimento lá com Marte no céu, que ele vibra lá, ele vibra aqui também. Então, ele vai ou dar queda, ou ele vai dar alta de ferro, excesso, e aí a gente começa a desperdiçar, e aí a gente fica muito agressivo, né? Então, é a ressonância. Olha só, gente, o Marte... Tá falando de minerais. A gente está falando de minerais. Olha o reino tão pequenininho, fundamental, né? O mineral é o segundo reino, nossa, o mineral é o primeiro reino, desculpa. Mineral, vegetal e animal. São os 3 primeiros chakras, né? Porque nós... Tá com a gente. Tá com a gente, né? Todos os 7 chakras ali estão vibrando também na nossa evolução, né? No nosso setênios. Então, quando a gente tem aquele mineral em desequilíbrio por causa de uma emoção que tá lá no subconsciente, né? A gente começa a vibrar e aí a gente começa a fazer as ressonâncias. Então, ele já está passando por um desafio no céu. Marte está fazendo uma quadratura com o Sol. Eu vou sentir da mesma forma que o meu corpo está vibrando essa quadratura. Se eu estiver em desequilíbrio, vai ser bem desafiador. E se ele tiver retrógrado? Misericórdia. Aí ele vai... Aí chora. Aí chora. Aí porque você vai ver Marte, chorar. né? Marte já é um planeta... Forte, de ação. De ação. Impulso firme. Retrógrado, nós ficamos extremamente ou sem força, então a gente parece que está letárgico, né? Ou extremamente agressivo. É aquelas pessoas que reagem para tudo, né? E as coisas começam a dar errada e ela fica agressiva. Porque você sabe que todas as pessoas muito agressivas, né? Elas estão... É porque foi acionada a dor. E ela não sabe, às vezes, o que é aquela dor. Por isso que as pessoas mudam de uma época para outra, né? Muita gente comenta, nossa, mas eu não sou briguenta, eu não sou agressiva, eu não sou reativa. Estou assim, e está. Exato. Porque vibra, né? Literalmente. Tudo no universo, isso é uma lei hermética. Tudo tem resposta, né? Tudo tem resposta. Lei hermética, que você ia falar. Exatamente, tudo tem resposta. As leis herméticas estão ali em tudo no universo. São leis universais. Se a gente já tem dificuldade com as leis dos homens, a lei universal não tem para ninguém, é fato. Então, tudo está vibrando no universo, não tem nada parado, não tem nada estático, não existe. Até uma parede, a gente não consegue enxergar olho nu, mas ela está vibrando. Ela tem energia. Ela tem energia. Então, imagina, então as pessoas ficam reativas, ela fica... E um trânsito de Sol com Marte dura, às vezes, numa lua progredida, 4, 5, 6 meses. E Marte rege o signo de? Escorpião e Áries. Ele é o primeiro. Então ele está agora. Está agora com a força total. Até dia de... Que dia que é hoje? Hoje é dia 18, não, dia 19. Dia 19. Ele estava até dia 18, porque é dia 18 que o Sol entrou em Touro. Eu preciso da colinha, a gente Mas muita ele está informação. forte, a energia continua vibrando? Continua. Por quê? Porque nós estamos com Vênus e com Mercúrio no signo de Áries. Nós estamos com o Netuno, que é um planeta geracional em Áries. O Saturno está ali na portinha, se eu não me engano, de 25 de maio, entra em Áries. Então, ele está muito forte. Porém, ele já está numa outra visão. O Áries, ele trouxe a informação. Enquanto o Sol entrou em Áries do dia 20 ali de março até dia 18 ali agora de abril, tá? Hoje é dia 19, então foi hoje que ele está entrando no Sol em Áries. Ele trouxe a força do impulso, da ação, de você. Ele te deu a informação, cheguei no mundo. Agora ele já está no processo mais de experienciar, porque é Touro. Mas com a força toda da comunicação e das escolhas arianas. E qual é o planeta que rege Touro? Vênus. E Vênus está em Áries. Então, ele traz o pano de fundo ali muito forte de você conquistar e colocar na prática o que você precisa, o que foi te passado. Entramos o ano com 2 eclipses aí, né? Lunar e um solar que veio para mostrar que... E um ano de Júpiter, de fogo. E tudo isso continua vibrando, né, Carla? Tudo isso vibrando. Tudo. Isso vai vibrar sempre, gente. O eclipse, quando acontece, ele não vibra só naquele momento. Não.
Ele começa vibrando antes e ele permanece por quanto tempo? Tem gente que coloca até 6 meses. Eu acredito os 3 primeiros meses são os mais fortes e o primeiro mês, os primeiros 15, 20 dias, machuca. Que 2025... Uau! 2025 vai ser tudo amplificado, pessoal. Não, tá tudo, já está, já né? Está. É verdade, já está. E o ano começou dia 20 de março, né? Que foi o ano novo astrológico, né? Nós estamos hoje no calendário do gregoriano, né? Mas o calendário juliano, antigamente, se começava ali na entrada do sol, né? Nesse equinócio. Então, o que a gente precisa entender? Tá com Júpiter. Júpiter e Vênus. Júpiter de uma maneira mais direta e a Vênus de uma maneira mais espiritual. E só que Vênus, do lado negativo, ela vai para a vaidade, para a luxúria, para os exageros, para as compulsões, né? Para os vícios, excesso de vaidade, né? Para o positivo é certas boas escolhas, é a beleza de forma que me acolhe, que me deixa mais forte, que me cuida, aquela beleza que eu olho no espelho e falo assim, não, peraí, tem alguma coisa em desequilíbrio, eu preciso arrumar, eu preciso ficar melhor comigo mesmo. Então, assim, nós estamos com um ano bastante desafiador aí. E Vênus acaba amenizando tudo que Marte trouxe nesse período? Não digo que ela ameniza, não. Porque ela muda energia. Ela só muda energia, porque o planeta Vênus, ele fala sobre as nossas escolhas e como eu me relaciono. Né? Então, ele fala nas minhas escolhas dos relacionamentos, do financeiro, né? De como eu estou sabendo fazer as escolhas certas na minha vida, né? O Marte não, o Marte é ação, o Marte é o agora, o Marte é o guerreiro, chegou aqui nesse mundo, olhou para trás, não viu ninguém, olhou para frente, não viu ninguém, o que eu preciso ir? Me jogar, eu preciso acreditar. Então, tem hora que você tem que fazer escolha e ir para ação. E ir para ação, exatamente. Às vezes depende só de você. Só depende de você. Por isso é importante conhecer o mapa, aonde está, por exemplo, a gente está aqui falando de Marte e de Vênus nesse momento, aonde está Marte, aonde está Vênus no meu mapa e o que eu estou ressoando neste momento. Perfeito. Principalmente que Vênus, ele tem uma energia muito forte da energia da mamãe. Como a mamãe teve ali o comportamento com você. A Lua, a Lua e o planeta Vênus fala do comportamento emocional. Então, vai mexer ali nos meus líquidos, né? E toda vez que eu mexo nos meus líquidos, eu vou entrar no meu emocional. Então, é muito importante. E o Marte é na ação. E o Marte é como que foi toda a ação ali daquele papai, ou como que foram as ações que aconteceram naquela fase da criança, na fase da infância, como que eram as atitudes ali desse papai, né? Quantas pessoas não têm, às vezes, uma Lua em Áries, uma Vênus em Áries? O planeta Vênus está em Áries. São pessoas mais raivosas, são mais bravas, às vezes, não tem papas na língua, às vezes quer muito uma coisa, daqui a pouco perde a esperança. Então, temos que olhar também, porque isso volta à tona. Tudo que a gente viveu está sempre vibrando dentro de nós. O que eu entendo, acolho e liberto, lindo, né? Toda vez que vem essa emoção, eu vou olhar, vou administrar meu emocional e vou agir de forma diferente. Só isso que a gente tem, o nosso livre-arbítrio, na minha visão, né? Porém, tudo que eu não tenho acesso, igual a gente está falando dos papais, que às vezes não trazem para os filhos o que de fato está acontecendo. Não precisa brigar na frente dos filhos, mas não pode esconder o que está acontecendo. Os papais precisam ensinar quais são as emoções para os filhos. E dialogar, né? Dialogar. Então, tudo que está no escondido, acabou, fica muito ruim, porque vibra, a pessoa não sabe o que aconteceu, às vezes a pessoa apagou, porque nós temos a amnésia, né? A amnésia é um mecanismo de defesa do cérebro, ou seja, quando dói demais para o corpo não sucumbir, o que ele faz? Leva para o inconsciente. Véu de Ísis. Exatamente. Perfeito. Terminando o primeiro bloco, gente tá vendo? Se fosse um programa teu, já tinha acabado. Já tinha rápido, eu já estaria aqui. Blá, 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 Ufa, temos mais um tempinho aqui na programação. Eu tô gostando desse negócio de uma hora. Né? Tá vendo? Vai curtindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser conhecer o teu trabalho, entrar em contato com você, tirar dúvidas a respeito de como fazer o mapa. Eu tô vendo que o teu mapa acaba sendo muito terapêutico. Totalmente terapêutico. Não é? Como que é o procedimento? Bom, quem quiser, eu estou nas redes sociais como @astróloga Carla Beneguin. Estou no Instagram, no TikTok, ou também pode me chamar pelo WhatsApp 11 99958 4939. 11
99958-4939. Eu faço os meus atendimentos, são 100% online, pela plataforma do Zoom, ou seja, vai ficar tudo gravadinho, porque é 1h30, 2 só para tentar trazer consciência, né? E você é legal depois assistir, depois de um mesinho que a gente fez a leitura, é legal. Você entrega o vídeo pra pessoa. A pessoa pode assistir novamente. E ali a gente vai fazer uma leitura totalmente com a linguagem do corpo, com a psicanálise, com a questão, né, da consciência sistêmica. Eu vou levar ali todas as informações que a pessoa precisa. Aí depois é ela que faz a cura. E aí a gente acaba diagnosticando na gente mesmo o que sabemos, o que não sabemos, o que ficou escondido, o que foi de amnésia, que momento eu estou vivendo, o que eu estou ressoando, qual planeta que está agindo sobre mim neste momento. Que está me impactando, né? Está me impactando. Porque pode ser que seja pro positivo também. Às vezes tá com uma puta sorte aí, tá lá. Não tá acontecendo nada não tá acontecendo nada na sua vida. Como assim? O céu tá maravilhoso para você. E a pessoa tá ali. Mas de repente um Netuno tá ali agindo, aí ninguém tá enxergando nada. Aí depois a gente explica. Gente, tô conversando hoje com a Carla Meneguin. Sigam-na no Instagram, astróloga Carla Meneguin, com GH no final, né? GH-I-N no isso, final. Isso. Astróloga Carla Meneguin. E o WhatsApp, vê se eu anotei direito, código 11 999 584939. 999 584939. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com ela, a astróloga Carla Meneguin. É assim que ela está no Instagram. Já pode começar a seguir neste exato momento do programa Em Busca de Mim. Quando? Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, às 12h30. 12h30 aqui, 12h30 na Vibe Mundial, sempre ao vivo, trazendo muita informação sobre astrologia. E para você que já acompanhou o primeiro bloco, já entendeu o quanto ela traz de informação terapêutica também, né? Linguagem do corpo, metafísica, para que a gente tenha melhor entendimento, não só do nosso mapa, mas dos momentos que nós estamos vivendo, né? Fundamental, não. Tudo faz parte de um processo único, né? Com certeza. Mas tem que ter coragem, né? Não é fácil. A cura demanda coragem, disciplina, lealdade, porque a gente se abandona no meio da cura, começa a doer demais, ou começa a ficar muito difícil, começa a aparecer outras coisas. Então, a gente primeiro precisa ter determinação, que a gente estava falando desse Áries aí forte, né? Determinação, audácia, tem que ter essa provocação de ir para o mundo, né? E depois começar agora a materializar, né? E deixar que as coisas acontecem naturalmente. O universo, ele só tem uma função, ele está crescendo, ele está evoluindo, ele quer que nós evoluímos também. Gente, a gente já está no reino hominal, a gente já passou o reino mineral, vegetal, animal, afinal, muitas de nós ainda estamos no reino animal, né? Quantos instintos a gente não coloca, né? Para fora, mas a gente já está no reino hominal, a gente já está no ser pensante, a gente já pode administrar as nossas emoções, inclusive o nosso livre-arbítrio, né? Maravilhoso isso, né? E no teu programa você traz assuntos relacionados à astrologia, mas sempre com um tema diferente, um tema a mais, para que a gente possa conversar com o ouvinte, né? Sim. Sobre prosperidade, saúde, relacionamento. Sim, eu sempre trago. Eu teve uns programas atrás que eu trouxe todos os órgãos ali, traduzido na forma dos planetas. Eu falo sobre prosperidade, eu falo sobre relacionamentos. Então, é importante entender que o problema nunca está no outro. Inclusive, o outro é o nosso espelho, né? Eu acho tão engraçado quando às vezes a pessoa fala, ai, você é feia, você é isso. Aí eu fico, nossa, olha a ótica daquela pessoa com ela mesma. Porque tudo que eu vejo no outro está em mim. Tudo que eu atraio no outro está em mim. Eu atraí aquilo, eu sou aquilo. Então, quando a gente consegue entender e se colocar no nosso lugar, é legal. Do mesmo jeito que também quando eu falo, nossa, olha que mulher bonita, educada, que homem simpático, nossa, que dom que tem aquela pessoa de palestrar, de falar, aquilo também está em mim, porque eu reconheci algo que está ali vibrando dentro de mim. Por isso, muitas vezes, estamos nós duas, por exemplo, num evento, eu entendo de uma forma, você de outra. Perfeito. Eu acho admirável e você, de repente, pode ter alguma crítica relacionada, porque aquilo mexeu dentro. Só que até a gente entender que mexeu aqui dentro, né? A gente já colocou todas as nossas sombrinhas à tona. E é isso que a gente precisa entender, né? Exato. Quais são essas sombras e como eu devo agir com elas? Administrar, só isso, porque sombra todos nós temos.
tudo no universo é luz e sombra. No própria astrologia, cada signo tem o seu oposto complementar, que é a tua sombra complementar. Então, imagina, tudo no universo tem polaridade. Então, peraí, agora ficou legal, né? Então, Áries, qual que é a sombra de Áries? Libra. E é Áries, o eixo 1 Libra. e 7. O eixo 1 é o eixo do eu sou, e o eixo 7, né, que é um círculo. A casa 1, a casa do eu sou, cheguei no mundo, o primeiro signo zodíaco. A sombra do Áries e o oposto complementar é Libra, que é buscar a harmonia, o equilíbrio, que é a casa 7, a casa de quem entra na minha vida, com quem eu vou para o mundo. Quais são as pessoas que eu me identifico para ir para o mundo. Então, 1 e 7, ele fez um primeiro risco ali. E eles se entendem? Se entendem perfeitamente. É muito comum, inclusive, casais ter... porque um busca o equilíbrio, o outro busca a audácia, um pouquinho aquele lado mais desafiador, e eles vão se equilibrando, porque eu olho no outro... Ai, olha como ela é calma. Aí o Ariano fala assim, nossa, eu queria tanto ser assim. Aí ele começa a trabalhar isso e vice-versa. E o touro é? Touro é escorpião. Então é só a gente seguir, né? É a ordem. E a casa 2 e casa 8. Casa 2 das posses, da estruturação, né, da experiência. E a casa 8 é das transformações, dos desapegos. Aqui eu experiencio, ali eu desapego. Né? Ali eu sinto na pele, ok, vivi na pele, entendi que não foi legal o que eu fiz. Ali eu falo, bom, eu tinha que passar por isso, agora eu entrego. Vivi, agradeci e entreguei. Gêmeos? Gêmeos, o oposto é? Sagitário. Então, olha que legal, porque o Sagitário, você sabe que os gêmeos são... Ele é representado por dois jovenzinhos, né? 2 irmãos gêmeos ali. E o Sagitário, ele é metade cavalo e metade homem. Por isso que o Sagitariano, primeiro, eles têm um instinto forte, aí depois eles têm que traduzir para o racional, para a razão, para o intelectual. Então, ele está sempre trabalhando o quê? O instinto, o terceiro chakra, e o homem, né? A razão. Que lindo. E enquanto os gêmeos têm que ficar sempre, entender que a sombra é ele mesmo. Olha, ele tá de um jeito, olha, tá de outro. E é curioso ela falar isso, né? Porque eu sou Sagitário, quando acontece qualquer situação... Cavalo. Mas o autoconhecimento é tudo, né? Ah, perfeito. É tudo, muito. Porque em vez de reagir imediatamente... Você já para. Dá aquele recuo, um passo para trás... Digere tudo o que aconteceu Processou. E depois age. Intelectual, você sai muito melhor, você sai mais bonita, você não ficou falando lá, porque senão você vai para a sombra do Sagitário. Ficar falando a esmo. Não para de falar, um tagarela superficial e não tá machucando, só tá dando tiro aí para tudo quanto é lado. E ninguém tá entendendo nada. Tá achando que é só uma boca falando. Exatamente. Olha que legal. Mas é importante você ter sentindo. Esse é o instinto, porque o instinto é porque aí você está administrando o seu emocional. Entendi. E você sabe que as emoções são fisiológicas, elas precisam sair. Como elas vão sair, vai depender do intelectual. Por e isso às vezes ela Júpiter. pode sair de uma forma harmônica, sutil Exato. ou de uma forma agressiva. Aí depois tem Câncer. Câncer, que é o quarto setor, e Capricórnio. Por isso que um é extremamente emoção e o outro é extremamente razão, né? Um é ferro, o outro é água, né? Água mole e pedra dura. É verdade, se complementam. Se complementam bastante, muito né? Bom. Aí Leão. Leão é aquário, enquanto tá o leão ali com amor próprio, né? Generosidade, aquário, ele é mais reservado, mais sério. Ele não gosta que invadam a privacidade dele. Amo todo mundo, mas você aí, eu aqui. O que eu posso fazer pelo outro eu faço, mas não invada ali o meu processo que não vou gostar. Só faço o que eu quero. Só o que eu quero. Esse é o aquário. É ar, né? Ar é intelectual, é assim, vai ter essa dinâmica. Deu pra entender. Aí depois nós temos Virgem. Virgem, o oposto é Peixes, que é o último signo zodíaco e o último signo que fala do nosso processo individual. Que é o teu ascendente. Que é o meu ascendente. Nossa, perfeito, e né? eu tenho o meu ascendente, justamente, tenho meu sol, né? Aí eu já trago um pouco o meu mapa, né? Meu sol e meu ascendente em oposto. Né, em oposição. Então, eu trago a minha própria sombra, como eu me mostro para o mundo, é a minha sombra. Então, eu tenho que sempre trabalhar o quê? As minhas máscaras, porque no fundo, eu trago a consciência do virgem, mas eu me mostro peixes. Então, então, as pessoas, às vezes, me veem muito aquele lado empata. Então, quando eu começo a ficar brava, quando eu começo a ficar mais rígida, quando eu começo a entrar no processo mais, né, criterioso ali dos virginianos, as pessoas às vezes se assustam, até eu. E às vezes eu tenho que trabalhar porque eu falo, não, eu não sou isso. Não, mas será que eu tô brava mesmo, aquilo me tirou do sério. E se tá brava é porque aquilo mexeu, Mexeu né? comigo. E mexe, a gente tem que ir lá atrás para entender por que mexeu. Só foi com a gente, tá? Não é? Por isso que tem pessoas falando, ai, como você aguentou a pessoa te xingar, não sei o que mais, né? Histórias.
Mas se não me ofendeu, se eu não sou aquilo, por que que eu vou me ofender? E às vezes acontecem coisas que o outro acha que é ofensa e você nem reparou Não, que você foi, nem reparou. né? Às vezes a pessoa te deu uma puta indireta ali, a pessoa tá ali viajando ali. Pra mim não foi, Não. a carapuça não serviu. E o libriano? Libra é o Áries. Aí depois Libra, volta, volta. Aí volta. Aí começa os signos sociais, que é do Libra até Peixes e do Áries até Virgem, são os pessoais. É onde eu olho pra dentro, porque ó, o Áries está aqui, Libra está aqui. Então a gente, para conseguir entender, a gente precisa fazer o triângulo feminino, né? Que é o triângulo que fala da nossa energia de nutrição. Quem eu sou, de onde eu vim, quais são meus talentos, minha vocação, minha criança interior. Aí, quando eu cheguei na casa 7 para casa 12, é como eu me coloco no mundo. Aí, a gente vai aprender na raça, porque uma coisa é linda, saber quem eu sou, né? Mas vai viver com outro que é literalmente quem você é. Aí, a gente vai ver que não sabe realmente quem é, ou não sabe lidar tanto com nós, né? Isso é muito importante. Aí, do 7 aos 12, a gente faz o triângulo do masculino. E tem a casa mais forte, que é a casa do destino, né? Que é a casa 10, de Capricórnio. A casa 10 é a casa do destino. É para lá que eu preciso ir. Você sabia que muita gente, às vezes, não consegue ganhar dinheiro ou tá frustrado, por quê? Porque tá com desequilíbrio num órgão que tá ali na cúspide da casa 10. E quais são os órgãos que Ali é estão com Capricórnio? Capricórnio que manda, que é a estruturação, o deus da razão, do tempo. Não tem muito A e B. Fez, não fez, vai pagar as consequências. É rigidez mesmo. E é rígido por Saturno. Saturno é o senhor do tempo, então não tem A nem B. Né? Saturno fala só dos ossos, né? Dentes, estrutura óssea. Saturno fala da pele. Olha que engraçado, o maior órgão que nós temos no corpo é a pele. Saturno fala da pele, Saturno fala dos joelhos, da necessidade de se dobrar, de ser, agradecer, de ser humilde, né? Que é os Olha que joelhos. interessante. E a astrologia acaba por essa forma de estudar que você faz, trazer respostas, porque, por exemplo, em fases mais maduras da vida, algumas doenças vêm à tona. Você falou dos ossos e me vem muito a questão de saúde óssea e normalmente nos idosos ela pega bastante. Bastante, que é a terceira fase da vida, né? É porque literalmente ignorou a primeira e pior, né? Porque a primeira a gente só está vivendo. A primeira é até os 7 anos? A primeira, na verdade, vai até os 28, né? Tá. Que é a primeira revolução de Saturno, entre 27 e 29 anos, né? Mas aonde nós estamos recebendo toda a bagagem genética é da gestação até os 15 anos. Essa é a primeira fase da infância, tá? Então, imagina os idosos, vamos pegar na nossa geração, eles não tinham essa oportunidade que a gente tinha, eles viviam, eles sobreviviam, tudo era perfeito, o pai mandava, eles seguiam, ou eram abandonados, eles tinham que sobreviver. Quando eu não tenho consciência, todas aquelas fases que vêm, todas aquelas emoções que viveu, aquelas pessoas que tiveram que trabalhar muito cedo, ou apanharam muito, ou tiveram traumas, né, ali visíveis e os sutis, né? Eu falei no programa de ontem, tá, pessoal? No programa de quarta-feira, de ontem não, de quarta-feira, sobre as questões, os traumas, né? Os visíveis e os sutis. Aí volta tudo à tona. Aí desmorona. Não tem jeito, né? Vem à tona essas informações e o universo se conecta com você e você se vira para resolver aquilo. É um ciclo. O ciclo, quando apareceu, ele vai vir e vai trazer a responsabilidade. Se você olhou. Se não olhou, vai sentir na pele. E é tão interessante a gente falar isso, né? Sim. E você estava falando, antes da gente entrar no ar, que existe uma ressonância. Exato, das idades. Das idades. Exato. E nós vivemos realmente por setênios. Sempre, né? tudo. De que forma isso funciona e para cada um também se conectar consigo, né? Sim. Em que fase podemos estar e como devemos agir? Sim, os setênios por quê? Porque nós temos ali os 7 chakras, nós trabalhamos os 7 corpos, né? Físico, astral, mental, emocional, mental concreto, que são primeiro quaternário, são os famosos 40, os 4, né? Que são da estruturação. Tem o mental abstrato, que já vai para o trígono, né? O Budi e o Atman, tá? Então, são 7 corpos que a gente está sempre trabalhando, são 7 chakras, são as fases da Lua, né? A gente não está trabalhando a cada 7 dias uma fase da Lua. Então, e a cada 7 anos o Saturno faz a fase completa. O que a gente precisa entender? Através da linguagem do corpo que eu trago, né? Nas minhas leituras, quando nós nascemos, do 0 aos 7 anos, tudo que a mamãe está vivendo dentro de casa. Então, suponhamos, às vezes a mamãe foi rejeitada pelo papai, a criança já nasce com aquela questão emocional que a mamãe viveu da rejeição.
né? Aí vem as questões também do próprio físico, né? A obesidade, a magreza, tudo está relacionado nesse primeiro impacto com a mamãe. Então, o que acontece? Tudo que a mamãe está sentindo, ela não está manifestando porque nós adultos temos já a propriedade de não ficar gritando, que nem uns doidos ali, as nossas emoções. Alguns até têm mais desequilíbrio, outros, né? Geralmente a gente conserva mais. Porém, tudo que ela está vibrando dentro dela, a criança está sentindo. E por isso que as crianças, quando uma criança do 0 aos 7 anos fica doentinha, esquece, não olha para a criança. Óbvio, olha para a criança sim, cuida, dá amor, dá carinho, mas, pô, mamãe, temos que nos olharmos. Por isso que muitas terapias falam, mamãe, até vou conversar com a criança, mas deixa eu conversar com a mãe. Imagina, tanto que quando eu faço a leitura ali das crianças, óbvio que eu não vou estar com as crianças de 7 anos. Na verdade, eu começo a deixar as crianças participar a partir dos 13, 12, 13, né? Aí já dá. Mas é mamãe total, mamãe com questões com o papai, mamãe com questões com frustração, tudo isso. Os problemas estão ali com o feminino ou com a sua referência feminina, tá? Lembrando que as suas células é da tua mamãe biológica, Não onde ela tem como. estiver, você também vai estar vibrando ali. Adotivos? Também. Eles É vão... a mãe biológica. Biológica, porém com o cenário da mãe. Com certeza, a mamãe dela adotiva vai ter muitas características da mamãe biológica. Porque o universo não ia trazer essa diferença toda. É perfeita, né? É verdade. Até os 7 anos é a mamãe. Dos 7 aos 14 é papai. Então, às vezes, é aquela fase, às vezes a criança machucou, quebrou um braço, a gente já sabe que o papai está com questões ali no trabalho, está com problema de comunicação, enfim, qualquer problema de saúde que a criança, ou agressividade, ou a criança é muito intempestiva, sabe? É questão ali com o masculino, ou referência do masculino que você tem em casa, tá? Dos 14 aos 21, né, a gente começa a olhar para os dois, aí é a visão sistêmica. Ok, eu vim do papai, eu vim da mamãe. Quem sou eu? Por isso que é a fase da rebeldia, porque as pessoas, a gente começa a se procurar. Qual é o meu dom? O meu dom não é a mamãe quer que eu seja médico, papai quer que eu seja engenheiro. Não, eu quero ser surfista. Então, assim, só que aí vai brigar com as estruturas, porque inconscientemente mamãe quer aquilo, eu quis aquilo. Papai quer aquilo, eu quis aquilo. Né? Então, a gente vai ter que saber o que é meu, o que é dele. É onde a gente põe a nossa bagagem e fala assim, olha, eu vou dar uma volta, tá, pai e mãe? Eu vou viajar, depois eu volto. As viagens demoram um pouquinho. Dos 7 aos 14 é onde você vai buscar o quê? Seus dons. Por isso que é importante as molecadinhas virem fazer mapa com 15 anos. Que legal. Adoro. Inclusive, são onde eles estão maior latente ali com as energias dele. É uma delícia atender adolescente. Eu amo. Muito bom. Eles são muito autênticos. A gente já, né, já tá processado, né? Dos 21 aos 28 é como eu vou para o mundo, o que o mundo espera. Então, ali eu vou buscar uma filosofia espiritual, uma filosofia dentro do que eu acredito como profissão. Ali eu vou fazer o meu corte dessa família. Então, é dos 21 aos 28 anos que a gente prepara o filho para ir para o mundo. Tem crianças que saem antes, na adolescência, né? Mas, em geral, a gente gosta de trabalhar nessa fase que é onde eu estou indo para o mundo com o meu melhor dos meus dons. Eu entendi qual a minha habilidade, o que eu vim fazer na carreira, qual é a minha missão de vida, propósito, e eu vou para o mundo. Quando chega nos 28, volta. Dos 28 aos 35, voltamos para a ressonância que eu vivi dos 0 aos 7 anos, mas com uma oitava maior. Óbvio que eu não vou ter aqueles desequilíbrios que eu tive na primeira fase. Eu não vou ficar doentinha, sempre que a mamãe ficar doentinha. Mas se houve um trauma ali, vai bater de novo. É ali que, a partir dos 28, vai que começa a processar. Tá. Na verdade, a partir dos 15 já começa essa primeira e segunda fase da criança. Mas a partir dos 28 que eu tenho a maturidade de entender que aquilo realmente me machucou, que aquilo trouxe um trauma, que aquilo ativou um complexo. E toda vez que esse complexo é ativado, eu trago a memória. Por quê? Porque nós temos o corpo físico, que é alimentado com comidinha, mas nós temos o nosso corpo astral, que é alimentado com as dores, com a minha vivência. Então, tudo que eu vivi, então, se eu tive uma dor, suponhamos, eu tive uma mamãe, o menino ou a menina teve uma mamãe muito narcisista, autoritária, muito crítica, com o sistema nervoso muito abalado, onde inverteu os papéis, porque tem mamães que sufocam os filhos. Não... Gente, o que eu pego de mamães que põem os filhinhos para dormir na cama, que não deixam os filhos fazerem nada, que não deixam os filhos se frustrarem, que fala assim para tudo, ou que põe obrigações em cima de uma criança que não são delas, né? Faz uma extensão de amiga.
papais não são amigos. Papais têm que ser papais amigos, mas os papais não podem fazer a função de amigos, melhores amigos, tá? O que acontece? Sufoca muito essa criança. Então, quando chegar lá na frente, que ela foi para o mundo, ela começa a ter as carências. Então, ela não consegue ficar no relacionamento saudável. Já o relacionamento já começa a vibrar ali dos 15 em diante. E não fica num relacionamento saudável. Tem questões ali com saúde. Então, volta toda aquela fase. E se naquele período ela teve um problema ali com a mamãe, foi muito grave, ou a mamãe viveu alguma coisa que impactou muito ali o sistema da mamãe e ela absorveu tudo aquilo, toda vez que o universo vai precisar alimentar, ela vai trazer uma situação igual para que ela possa se alimentar daquela dor. Entendi. Isso que é o ruim, porque a gente alimenta o nosso corpo astral, o nosso corpo de dor, com a mesma dor que a gente viveu nessa fase da criança. E quando a gente ainda não sabe, pior ainda. E muitos não sabem, porque nem buscam, né? Nem sabem. Eu, na minha família, nós tivemos uma fase bem difícil, onde eu tive a perda de um irmão. Só que eu só tinha 8 meses de idade. Imagina como minha mãe ficou, né? Eu com 8 meses, uma irmã de quase 5, um irmão de 4 e um irmão que a gente tinha perdido. É óbvio que houve o desequilíbrio, houve o abandono, houve não houve a rejeição, houve o distanciamento, porque mamãe estava triste, mamãe chorava dia e noite, mas ela tinha uma criança para alimentar, 3, né? Então, imagina como fica. Está muito no inconsciente, porque quando que a gente vai falar, não, Carla, depois quando você começou a crescer, graças a Deus, eu me reestruturei, tudo, então, nem os papais sabem que aquele impacto, que aquele bebezinho lá de 8 meses recebeu foi tão grande. Porque está registrado, dentro de você. Aí alguma situação aqui no futuro Exato. surge para que você entre em contato com Sempre. essa dor que ela sentiu. Sempre. A perda, quando eu tive meu filho, Samira, eu tinha uma paranoia e eu não fazia associação. Eu tinha uma paranoia de falar, não, meu filho vai morrer. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nossa, eu era meio paranoica. Eu confesso que eu passei por uns desafios enormes na vida. E até que um dia veio para mim, né? O meu processo foi aí onde eu comecei a me buscar também. Mas é como se aquilo fosse acontecer comigo, que eu fosse ser abandonada, que fossem tirar um pedacinho de mim. Tiraram um pedacinho da minha mãe, gente. Sim. Né? Então, assim, tiraram um pedacinho de mim, porque tiraram da minha mãe, tiraram de mim também. Você estava ali, né? Estava ali, vibrando. Então, assim, eu tive uma morte viva. Então, assim, é muito profundo isso. Isso impacta muito a gente. Temos que olhar com muito amor. Muito amor. E tem algum período dessa vida que fica mais light? Não sei. Olha, eu confesso que eu tô vivendo, gente. Eu juro por Deus que eu tento fazer meu papel. Mas eu acho que quando você fica quando você sabe quem você é, fica mais fácil. Não é que você não vai passar pelos ciclos, mas eu acho que fica mais fácil de eu interpretar e dar um passinho para trás. Igual você falou, eu volto, dou um passinho para trás, né? Eu não ataco. Eu volto, fico quietinha, processo, e aí eu venho com sabedoria. Né? É importante isso, né? É eu acho que é um ato inteligente para você viver bem com você mesma. É um ato de amor com você mesmo, né? Porque é você deixar de sofrer. São as suas emoções. Só que aí o universo tá o quê? Ele acha que ele fez isso, vai ficar quieto. A gente está no processo de sermos vingativos, de Deus tomou. O coice do Sagitário. Não, literalmente, literalmente. Né? Então a gente acaba não permitindo, por quê? Porque o ego, ele é danadinho. E muitas vezes acontecem situações na vida da gente, por mais espiritualizada que você seja, por mais autoconhecimento que você tenha, ego, ele é atingido de tal forma que ele vai que reagir. Aquela dor, ela é profunda. Muito profunda. E aí ele vai querer que você não sofra aquela dor que já está instalada em você. Porque todas as dores que você sofre depois dos 15 anos, principalmente depois dos 28, são dores que já estão instaladas. O outro só é a ferramenta para te lembrar daquela dorzinha que nem você lembra. Para mim, a dor, para você é uma bobagem. Exatamente. Né? Perfeito. Então, e ele vai te proteger. E como ele te protege? Te dando o quê? A arrogância, a vaidade, o orgulho, a falta de humildade. Tudo isso. Ele vai usar todas as ferramentas que ele tem. Aí vai. É por isso que é bom também saber qual que é a tua maior ferramenta. Você, como você é sagitariana, você já sabe que você tem a questão do Deus tomou. Também ser muito sincera, né? Porque o pessoal fala dos escorpianos, mas, gente, eu tenho um filho sagitariano. Gente, vocês não têm noção que tem um filho sagitariano. Eles falam na cara mesmo. Não é legal, não é. Então, eles são muito francos, eles são muito autênticos, né? Então, eles vão precisar aprender na vida essa autenticidade deles. Então,
a gente precisa... Pena que não sabem lidar, né? Não sabem, maravilhoso, né? Quando sabem lidar é maravilhoso. Porque, gente, quando você fala a verdade, não tem que machucar ninguém. Você está amor. falando a verdade. Exato. Uma sagitariana se defendendo, né? Se você está falando a verdade... Quer que eu fale? É a opinião de uma pessoa. A gente precisa, você falou do julgamento no Exato, começo, né? exato. Acho que a gente precisa, em determinados momentos da vida, Ser verdadeiros. entender que cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir também e uma opinião formada, que Com pode certeza. mudar daqui a pouco. Com certeza. O que eu falo hoje, talvez amanhã eu já estou com outro pensamento. Principalmente porque a gente está nessas fases da infância, então a gente sempre vai ter a ressonância daquele que vai estar nos puxando. Então a gente tem que equilibrar os polos. Quer que eu termine rapidinho? Vamos terminar. Então, ó, dos 28 aos 35 volta para a fase do 0 aos 7, dos 35 aos 42 volta para a fase dos 7 aos 14, dos 42 aos 49, dos 14 aos 21 e dos 49 aos 56, dos 21 aos 28. Depois volta de novo, 56 aos 63, dos 0 aos 7 anos e assim por diante. Sempre volta. Eu parei nos 84 porque é uma revolução de Urano, que é a era de Urano, que é a média de vida aí que nós estamos vivendo, é uma média de 84 anos. Então, depois você vai fazendo suas contas a cada 7, né? Isso. Pega esse programa de novo E para faz. chegar aonde você está. 56, 63, mãe. Do 63 ao 70, papai. 7 a 14. Do 70 a 77, a fase da juventude, né? Dos 14 aos 21. E do 77 aos 84, é dos 21 aos 28. Por isso que vem o lado sábio das pessoas, né? Quando elas estão nessa terceira fase da vida, vem o lado de mais, né? Dos sábios, dos acolhedores, de trabalhar o emocional, né? Ai, que lindo, né, gente? Ai, meu Deus. Ai, que entrevista boa, Ai, que Carla. bom. Ai, gratidão, Foi minha Flor. bom, Eu fico né? feliz. Acabou. Nem tem último minuto, Não acabou mesmo. Carla Meneguin, uma mensagem para o nosso ouvinte. Bora entender que está tudo certo como está. Não vamos ficar presos no passado. O passado serve como um livro que a gente pode pegar e abrir e lê-lo novamente com outra interpretação, tá? E o futuro depende do agora, tá bom? Está tudo certo como está. O importante é o agora, o aqui e o agora. E siga o seu coração. Instagram? @astróloga Carla Meneguin, TikTok também. TikTok, olha, tá no TikTok. Ai, tá no TikTok, estou evoluindo. WhatsApp, código 11. 999584939. Pode repetir. 11 999584939. Quem quiser adquirir o livro, Só me chamar também nas redes que eu envio para as pessoas. Cure-se, tomando consciência de quem você é. E quer tomar consciência de quem você é? Ficou com dúvida? Adorou esse nosso bate-papo? Entre em contato com a Carla, que ela vai poder te ajudar e entender que fase da vida você está vivendo. Primordial. Obrigada, minha flor. Obrigada. Olha a mão gelada. Você tá mesmo, Não né? É? Ah, toda vez que Obrigada, eu falo, fica assim, viu? gratidão. Sucesso pra você, Pra viu? nós. E muito bem-vinda aqui à nossa Obrigada. família. Eu adoro Vida ser longa aqui na Vibe Amém. Mundial. Amém, se Deus quiser. Toda quarta-feira, às 12h30, Em Busca de De Mim, Mim. aqui na Vibe Mundial com a Carla Meneguin. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira com o nosso Mundial Podcast, às 16 horas. E sábado que vem tem mais Mundial e você. Um grande beijo, até lá.